aos amigos do Conselho Federal de Psicologia e a todos os que estão participando dessa mostra, eu quero enviar minhas cordiais saudações. Infelizmente eu não pude estar presente nesse evento, porque eu estou, nesse momento, me preparando para um programa de pós-doutorado numa universidade norte-americana, Universidade de Princeton, onde vou ficar por um ano. E ocorreu essa coincidência de eu já ter que me deslocar para lá, uma vez sendo a data da premiação. Mas eu certamente a minha emoção não é menor pelo fato de poder estar recebendo um prêmio do Conselho Federal de Psicologia e, por um lado, por reconhecer o prêmio em si mesmo, né, o que significa a mostra, o Prêmio Paulo Freire, do ponto de vista do seu conteúdo. Ele premia pessoas que estão engajadas com questões importantes, os direitos humanos, a questão social, a promoção dos direitos de cidadania. E, no meu caso, sou um professor que trabalho com o tema das desigualdades raciais do Brasil, que é um tema que a sociedade brasileira, apesar dos avanços que vieram ocorrendo, ela ainda tem muita dificuldade para lidar com esse assunto. E o trabalho que nós desenvolvemos, que eu desenvolvo junto com a minha equipe no LAESER, da UFRJ, ele justamente procura trazer contribuições para esse debate através de indicadores, avaliação de políticas públicas, e que é a contribuição que o meio universitário pode trazer. E o fato do prêmio estar sendo dado a esse tipo ao professor Marcelo é também, mais do que ao professor, ao tipo de trabalho que está sendo realizado. Então, acho que ter a devida, realmente reconhecer que esse tipo de premiação, ele lança luzes para o nosso trabalho, contribui para a sua legitimação e, enfim, acaba sendo algo que vamos sempre celebrar, porque, de fato, a gente, às vezes, tem que fazer esse trabalho enfrentando muitas dificuldades e uma premiação sempre vai, enfim, ser um reconhecimento a qual todos vamos nos sentir bastante orgulhosos. E, por outro lado, o próprio Conselho Federal de Psicologia, que eu tive a possibilidade, a felicidade de conhecer já desde o ano 2000, quando, na época, a presidente do Conselho era a professora Ana Bock, e depois vim acompanhando sucessivas iniciativas que o Conselho veio realizando no Fórum Social Mundial, em atividades realizadas também na PUC, fizemos algumas atividades em parceria, e eu pude ver que o Conselho, ao longo desses últimos anos, veio mantendo uma grande coerência em termos da sua agenda de intervenção, o que inclusive o leva a construir um prêmio de reconhecimento às pessoas que contribuíram para a causa da igualdade, da democracia. Então é muito importante também, ao receber esse prêmio e me sentir homenageado, dizer também que, ao meu modo, também homenageio ao Conselho Federal de Psicologia, na medida em que não é tão comum assim encontrar instituições que tenham mantido uma coerência por um tempo mais prolongado em torno desses temas que dizem respeito a questões importantes, né, que falam sobre o nosso povo, que falam sobre o nosso país. Então, a premiação, para mim, ela, na síntese do que eu poderia dizer, aos que estão me assistindo nesse momento, eu diria que essa premiação ela corresponde a uma espécie de atestado de autorização para a continuidade do nosso trabalho, né? Quem lida com as questões que envolvem os direitos humanos, direitos de cidadania, sabe muito bem que, na verdade, o ideal seria que nossos estudos sequer existissem, né? O ideal seria que, quando a gente fosse abrir os dados para brancos e negros no Brasil, para saber o desemprego, para saber a violência, para saber a mortalidade, que não tivesse diferença nenhuma. E a mesma coisa para os grupos que lutam pela reforma agrária, que também não tivesse motivo para essa luta, para esses estudos. Então, o que nos faz produzir esses trabalhos, o que nos faz, seja por uma ação estudo e pesquisa, seja por uma ação mais militância, uma intervenção mais ali na ponta. O que é que nos faz agir? É o fato de que nós estamos irmanados numa concepção de que as injustiças sociais, de que a violência, de que a falta de direitos sociais, ela deve ser combatida, ela deve montar uma realidade a ser superada. E, para além do discurso, o que está em jogo são vidas humanas, o que está em jogo são pessoas que sofrem, pessoas que morrem, pessoas que são desamparadas, pessoas que sentem a humilhação de uma vida complicada, enfim, é agressão. Então, o que está nos movendo? O que está nos movendo é para falar de uma realidade muito difícil. Então, o que nós podemos dizer quando recebemos um prêmio como esse? Ai, que bom, puxa, eu sou o maioral porque eu recebi esse prêmio. Não, que bom que o trabalho que a gente está realizando, que visa
ter essa perspectiva de mudança da sociedade, que bom que ele é reconhecido pelos colegas, pelos companheiros e companheiras, de tal maneira que nós tenhamos mais força, que nós tenhamos mais apoio, para que a gente tenha mais energia para seguir fazendo esse tipo de trabalho. Eu não tenho como ver. Então a gente pega a realidade da população negra do Brasil, esse país que foi o que mais importou escravos nas Américas, esse país que tem tantas injustiças ao longo da sua história. Aí você começa a ver, né? É a taxa de mortalidade materna das mulheres negras 70% maior que das mulheres brancas, a taxa de homicídio dos jovens negros que se compara à de países que estão em guerra, 150, 160 por 100 mil habitantes, né, de jovens entre 15 e 24 anos. Pega o percentual de jovens negros que estão na universidade, que não chega nem a 10%, né? Então você tem mais de 90% dos jovens negros, todo aquele potencial criativo, inteligências que acabam sendo não aproveitadas pelo país no seu conjunto. Quer dizer, o que esses dados querem dizer? Eles querem dizer o tanto que temos que caminhar. O trabalho que nós realizamos, o que ele faz? Ele procura medir, ele procura avaliar o que está acontecendo, com o objetivo de fazermos com que a roda da história no Brasil gire mais rápido. Então, uma premiação dessa para a gente, o que ela vai representar? Ela vai representar um reconhecimento, mas o reconhecimento de um trabalho que versa sobre coisas muito tristes. E que se o Brasil não tivesse uma realidade tão triste, então esse tipo de estudo não seria necessário. Então é essa a escala que a gente tem que ter quando recebe esse prêmio, e para que a gente tenha a lucidez de saber que, afinal de contas, o que mais do que tudo é a importância de um reconhecimento do mérito, do seu conteúdo, mas sem muito espaço para vaidade, porque realmente não é disso que se trata, né? Eu acho que o que se trata mesmo é a nossa perspectiva de sabermos que o trabalho que envolve causas justas, esses trabalhos serão sempre mais difíceis, porque nem sempre vão receber o reconhecimento, principalmente daquele outro campo, a qual a injustiça ela torna a vida deles melhor do que a dos outros, então é evidente que ali vai ter mais dificuldade, mas eu, enfim, recebo com muito carinho essa premiação, porque eu sei que ela foi dada por pessoas de uma qualidade excepcional, pessoas do bem, né, que acabaram dando essa premiação, pessoas de uma qualidade humana excepcional, e o que eu posso, assim, em termos de uma palavra final para todos os que estão presentes no evento, é dizer que vocês aproveitem, que eu estou, ao meu modo, estou com vocês de coração, né, minha cabeça vai estar ligada nesse dia, apesar da distância, minha cabeça vai estar ligada a vocês. Um grande abraço, né, e, enfim, como dizia-se antigamente, quando a gente era mais jovem, né, o que eu posso dizer nesse momento final, que seja assim grandiloquente, que possa, de fato, ilustrar, né, e possa adornar esse evento de uma forma que ponha todo mundo para cima. É dizer aquele velho, a luta continua. E eu espero que ela continue por todo sempre, né, e um abraço para todos vocês e obrigado pelo carinho que, enfim, depositaram em relação ao meu trabalho, em relação à minha pessoa.